Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como remover elementos e fazer retoques em uma imagem. Esse vídeo encerra a sequência de aulas sobre tratamento de imagens. Antes de nós iniciarmos as técnicas, é interessante falar mais no seu aspecto conceitual. O objetivo deve ser remover elementos que causem distração ou que não fazem parte do objetivo daquela imagem. Quando nós estamos tratando imagens de pessoas, é importante não descaracterizar aquele personagem. Caso contrário, corre-se o risco de criar uma imagem excessivamente artificial. A pessoa vai parecer um boneco. Obviamente, eu estou falando de imagens cujo objetivo é gerar um resultado realístico. Agora, se eu estou falando de uma imagem cujo objetivo é gerar um resultado fantasioso, aí fica livre para a imaginação. Se eu quero transformar um homem em um ET, eu posso tirar orelhas, tirar nariz, aumentar olho, mudar a cor de pele, aí fica livre para os objetivos da sua imaginação. Certo, vamos iniciar. Vamos ver como as nossas camadas estão organizadas. Eu tenho a camada visível, vou passar para o topo. Tenho a camada original, que deu origem ao trabalho. E vamos ver a diferença entre uma e outra. Elas receberam um tratamento da pele, a cor da boca, nós alteramos, e isso em outros vídeos. O primeiro passo será fazer um planejamento da remoção desses elementos. Quais são os elementos que eu quero remover? Para isso, eu vou criar uma nova camada, tomando cuidado para preencher com a opção transparência. Está assim? Tudo certo? Ok. Vou utilizar agora a ferramenta pincel. Vou diminuir o seu tamanho, aumentar a dureza, aumentar a força. E nós temos que nos certificar que estamos trabalhando na camada retângulo. Na verdade, é a camada que nós acabamos de criar, cujo nome é retângulo. Vamos alterar a cor do pincel. Eu vou definir com vermelho, tá? Então, eu vou deixar o vermelho no máximo e ok. Vamos analisar a imagem e ver quais são os elementos que eu quero retirar. E vamos marcar com o pincel. Nesse caso, o que eu quero remover é o piercing. Vou fazer o círculo em volta dele. E na camada retângulo, nós vamos renomeá-la como camada remoção. Não tem mais nenhum outro elemento que eu quero remover de fato. Vou criar uma outra camada. Então, ok. E vou renomeá-la como retoques. Lembrando que no momento que eu crio, que abre aquela janela, eu já poderia ter renomeado. Vamos mudar a cor do pincel. Vou colocar agora o pincel na cor amarela, tá? Deixando aqui o vermelho e o verde no máximo, que resulta no amarelo, ok? E vamos começar a marcar pequenas manchas, espinhas, elementos na pele que eu queira atenuar ou remover. Pronto, finalizado o planejamento, vamos de fato fazer a remoção dos elementos. No caso aqui é o piercing. A principal ferramenta utilizada para remover elementos é a ferramenta clonar. Essa ferramenta permite repetir os pixels que compõem uma determinada área da imagem em uma outra área, fazendo uma cópia de áreas específicas da imagem. Como é uma ferramenta que trabalha com pincel, ela tem todas aquelas variáveis, aquelas opções de ferramenta que correspondem ao pincel: tamanho, proporção, ângulo, espaçamento, dureza, etc. E especificamente da ferramenta nós temos origem e utilizar essa opção, usar amostra combinada. Dessa forma ele vai utilizar todas as camadas que existem no desenho para fazer a cópia. Temos também alinhamento, que por enquanto está em nenhum. Vamos criar uma nova camada, com cuidado para deixar lá em transparência. E vamos renomear a camada. Vou fazer algumas mudanças nos nomes. Aqui em remoção vou colocar planejamento remoção. A mesma coisa vou fazer em retoques. Vou colocar planejamento retoques. Porque a nossa outra camada, a camada que nós acabamos de criar, vai ser chamada remoção. Como é que eu utilizo a ferramenta clonar? Eu escolho a área que eu quero copiar, seguro o Ctrl e clico. E depois começo a desenhar na área onde eu quero copiar. Assim ele vai copiar
os pixels de uma imagem para um outro ponto da imagem. Para que nós possamos trabalhar de uma forma não destrutiva, nós criamos essa nova camada. Estou tirando a visibilidade para vocês perceberem. Vou tirar a visibilidade de todas elas, menos da camada que nós estamos trabalhando, para que vocês observem. Ele de fato copiou os pixels para essa nova camada. Dessa maneira eu mantenho a minha camada original com as suas características. Vou desfazer essa cópia porque eu quero conversar um pouquinho sobre o alinhamento, as opções de alinhamento. A primeira que nós temos aqui é nenhum. Observem que nós definimos a origem, começo a fazer a cópia. Quando eu largo, a origem volta para a posição original. Tá vendo? Ele volta para a posição original. Se eu coloco alinhado, olha o que ocorre. Eu vou definir o ponto original da cópia, começo a fazer a cópia. Se eu largo o mouse e clico novamente, ele continua no mesmo alinhamento, ele não volta para a posição original. Ao contrário da opção anterior. Vou desfazer. Vamos para a próxima opção. O registrado eu vou falar daqui a pouco. Vou falar sobre o fixo agora. No fixo, eu vou definir a minha origem e começo a desenhar. Observem que ele fica, como o nome indica, fixo. Ele não sai lá daquele ponto. Então eu posso clicar em qualquer lugar que eu vou fazer várias cópias daquele ponto exato da imagem. Ok, vamos desfazer tudo isso aqui. E a nossa opção para remover o pixel em alinhamento será alinhado. Vou escolher um ponto de origem que seja próximo daquele elemento que eu quero remover, para ter aquelas características de cor, de textura semelhantes, e vou removendo assim o piercing. Antes vamos mudar um pouquinho a dureza e a força. É interessante deixar a dureza no mínimo e a força, por enquanto, vou deixar aqui em 50, mas depois nós podemos alterar também. Agora é um trabalho minucioso de fato de ir definindo novas áreas de origem próximo daquele elemento que eu quero remover para manter as características de cor, textura e aos poucos ir removendo aquele elemento. Como eu falei anteriormente, nós podemos ao longo do trabalho aumentar ou diminuir a força para deixar o trabalho mais minucioso. Podemos também alterar o tamanho do pincel. E é interessante utilizar o máximo os pixels originais. Portanto, nós podemos apagar algumas áreas que nós copiamos. E é isso que eu vou fazer. Vou utilizar a ferramenta borracha e vou apagar algumas das áreas copiadas para ficar o mais próximo possível da imagem original, removendo de fato somente o piercing, aquele elemento que eu não quero mais que fique na imagem. Pronto, finalizamos a remoção. Creio que ficou bem interessante o resultado. Vamos falar um pouquinho agora sobre um modo de alinhamento registrado que nós não conversamos ainda. Ele é diferente dos outros alinhamentos porque ele vai copiar de uma outra camada. Então, ao pintar na camada de destino, ele vai clonar o pixel na posição exata correspondente de uma outra camada de origem. Vamos começar aqui a fazer o nosso exemplo, que aí fica mais claro. Eu tenho esta camada de nome visível e temos as camadas que correspondem à imagem em preto e branco. Vou criar uma nova camada, vou deixá-las visíveis, vou expandir esse grupo da camada preto e branco, que tem várias camadas com diferentes tratamentos de preto e branco. E o nosso objetivo será justamente copiar
os pixels que estão na camada PB Monomix para a nova camada que nós acabamos de criar. Com a ferramenta Clonar selecionada, eu me certifico que o alinhamento é registrado e que usar a amostra combinada não está selecionada. Deixo aquela camada de origem visível, seguro o Ctrl, clico na área que eu quero copiar, vou deixar a camada visível, vou deixar a camada retângulo como ativa e agora começo a copiar. Então, eu estou trazendo os pixels que estão lá na camada preto e branco para a camada retângulo, por enquanto de nome retângulo. Nós podemos alterar as características do pincel, como força, dureza, para alterar o resultado da cópia. Podemos inclusive alterar o tipo de pincel. Podemos utilizar outro pincel para dar outros efeitos na imagem. Vou aplicar aqui como se fosse uma sombra no olho da modelo. Essa técnica, na verdade, é o que nós chamamos de pincel de filtro, porque nós podemos aplicar um filtro numa cópia da camada daquela imagem e copiar o efeito desse filtro para a imagem original. No caso, o filtro foi um filtro que resultou numa imagem preto e branco. Pronto, finalizamos. Vou tirar a visibilidade para que vocês possam entender. Vou deixar visível somente a camada onde nós fizemos esse retoque. Eu vou dar o nome de sombra olhos para esta camada e vou deixar a opacidade aí por volta de 80. É isso, pessoal. Nesse vídeo nós vimos como utilizar a ferramenta Clonar para remover um elemento específico da imagem. E também como utilizar essa ferramenta como um pincel de filtro, para copiar uma informação que estava numa camada para outra camada. Nós vamos continuar a falar sobre o tratamento de imagens, remoção de elementos em outro vídeo. Um abraço e até mais!